É hoje, torcedor. Ou, aliás, é já já, às 8 horas da noite, Vasco da Gama e Goiás em São Januário. Após 40 dias, o Vasco volta a jogar dentro da sua casa, dentro do seu caldeirão. E nessa moeda existem dois lados. Um lado é a empolgação da torcida por parte dos nomes que estão sendo negociados com o Cruz Maltino. E a gente, inclusive, nesse Fala Gigante vai trazer ainda mais informações boas que empolgam sobre essas situações. O Vasco conseguindo chegar a um acordo com o Sevilla pela contratação do Fernando. Falaremos também, inclusive, sobre Gary Medel, volante chileno, que está muito empolgado em vestir a camisa do Cruz Maltino. Falaremos também sobre Lanzini, porque sábado, depois de amanhã, terá uma reunião entre os representantes da empresa norte-americana 777 Partners e os agentes do jogador argentino. Então são informações que de fato animam ao torcedor vascaíno. Mesmo aquele mais pessimista diante de tudo, não tem como ouvir essas notícias e não ficar animado. Porém, nessa moeda também existe um outro lado. Esse outro lado se trata da partida de hoje. Porque se pensarmos, o Vasco está na 19ª colocação. O Vasco vem de 5 derrotas consecutivas. O Vasco irá enfrentar o Goiás dentro de um São Januário como se fosse uma panela de pressão o Caldeirão. Um território hostil de fato. Uma derrota que pode colocar o Vasco ainda mais na degola. E nenhuma vitória tira o Vasco hoje do Z4. Um lado da moeda, muito favorável. Já o outro, nem tanto assim. E é sobre isso que nós iremos falar aqui com vocês neste Fala Gigante. Apenas o segundo vídeo desta quinta-feira que promete e muito. Porém, é claro, torcedor, antes de começar esse vídeo, como sempre falamos com vocês, quero dar as boas-vindas a todos aí que estão chegando aqui ao nosso canal pela primeira vez. Para quem não me conhece, eu sou o Lucas e você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. Rapaziada, se você tá aqui e ainda não é um inscrito do nosso canal, se inscreva. Se você tá aí do outro lado, chegando aqui pela primeira vez, ainda não conhece o nosso conteúdo, estamos aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. O Acorda Vascão às 7, Fala Gigante às 3 e o Boa Noite Gigante por volta das 8 horas. Hoje, como tem jogo, apenas o pós-jogo, 10h30 da noite. E contamos com a sua inscrição, que é importantíssima para o nosso crescimento. Me dê esse voto de confiança. Se você não curtir, deixe aí 3 dias e você pode retirar a sua inscrição. Acredito que você vai gostar e vai permanecer, então me dê esse voto de confiança. E você que está aqui já todos os dias e ainda não é inscrito, se inscreva, a sua inscrição é essencial. Sem ela, o canal do Gigante Vasco não vai a lugar algum. Você pode pensar que não vale tanto a sua inscrição, mas ela vale ouro, meus amigos. Então, conto com ela para crescer ainda mais aqui nessa plataforma de vascaíno para vascaíno. E é claro, deixa aí também o seu like, o seu joinha, o seu gostei, para ajudar aqui a divulgação do nosso vídeo. E deixa aí os comentários de quanto você acha que será essa partida de hoje entre Vasco da Gama e Goiás. Coloque aqui embaixo. Se você acertar, eu prometo que no pós-jogo do Gigante falaremos aqui a pessoa, né, que acertou, no caso, o placar. Mas vambora, rapaziada. Sem muita enrolação, fala logo de Vasco da Gama. E antes de entrarmos nesse assunto sobre Vasco e Goiás, quero falar primeiramente sobre a situação envolvendo reforços, mercado. Pois o que acontece, torcedor? Ontem tivemos uma reunião importantíssima, uma reunião do Conselho de Administração da SAF. Se você ainda não viu o Acorda Vascão, vai lá dar uma olhada, porque foi nele, no Acorda Vascão, que trouxemos tudo o que rolou nessa reunião. Desde o pedido de demissão do CEO Luiz Melo por parte dos integrantes que estavam presentes na mesa, do Conselho de Administração, né, é claro, da SAF. Falamos também sobre reforços, o que foi discutido, as novas ofertas que serão feitas ao Lianco, ao Fernando e também ao Manuel Lanzini. Foi tudo muito bem explicado e detalhado no Acorda Vascão. Tudo isso foi colocado nesta reunião que aconteceu ontem, dia 21 de junho. Uma reunião que acontece de 3 em 3 meses. A próxima irá acontecer apenas no mês de setembro. Então a gente explicou tudo isso. Corre no Acorda Vascão assim que acabar este vídeo, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo. E nessa reunião, gente, é importante a gente falar sobre isso. A gente já falou no Acorda Vascão, mas é importante voltar a esse assunto. Esteve presente o Johannes Sports. Para quem não conhece, o Johannes Sports é o diretor esportivo da empresa norte-americana. O Johannes Sports é a pessoa que entende de futebol do conglomerado da 777 Partners. E é um nome que vai ajudar o Vasco nessa janela. Inclusive, a presença dele, segundo o mesmo disse na reunião, será importante para agilizar as decisões a respeito das contratações.
Ele deixou muito bem claro que o Vasco vai reforçar nesta janela de transferências com reforços de qualidade. Ele prometeu isso às pessoas que estavam presentes na reunião de ontem, no caso, nesse conselho administrativo da SAF. Não citou nomes, mas prometeu reforços de qualidade. Volto a repetir, disse que a presença dele, ele vai ficar aqui pelos próximos dias, será importante para agilizar essas decisões, já que ele vai estar ao lado, né, completamente aí do Paulo Brax, dia a dia, para realmente confirmar, para dar o aval, dar ali sugestões com relação aos novos reforços do Cruz Maltini. E a partir disso, uma outra informação também surgiu desta reunião, que o Vasco iria esticar a corda. O que significa isso? O Vasco iria melhorar as ofertas apresentadas nas negociações consideradas mais difíceis. No caso do Lianco, no caso do Fernando e no caso do Lanzini. Lianco a gente já trouxe a vocês no Acorda Vascão, a gente vai deixar esse assunto de lado. Se você não viu, corre lá na Acorda Vascão para dar uma olhada. É uma prioridade do Vasco da Gama, é um nome considerado imprescindível, que o Vasco tem ele no planejamento e vai lutar pelo Lianco até o final. Corre na Acorda Vascão para saber mais sobre o Lianco. E sobre outros dois nomes, considerados mais difíceis, que o Vasco vai lutar até o final, é o Lanzini e o Fernando. E é sobre eles dois que nós iremos falar aqui neste Fala Gigante. Porém, antes de entrarmos no assunto sobre esses dois nomes, eu quero começar aqui a falar sobre Gary Medel, um volante chileno de 35 anos. No início da semana, o torcedor vascaíno foi completamente surpreendido com essa informação de que o Gary Medel será o novo reforço do Cruz Maltino. Surpreendido, pois é um nome grande, um nome de futebol internacional, um nome de Inter de Milão, um nome que nessa última temporada vestiu a camisa do Bolonha sendo um dos grandes destaques, um nome que é o atual capitão da seleção chilena. É um nome considerado grande. E a imprensa chilena, durante esses últimos dias, confirmou que a oferta do Vasco teria sido tentadora. Foi dessa maneira que a imprensa falou sobre a proposta apresentada pelo Gigante da Colina, né, à mesa do jogador. Uma oferta tentadora. Gary Medel já ligou ao Vidal, já conversou, né, com o Vidal, volante chileno também, que atua no rival, conversou com Eric Pulgar, volante chileno que também atua no rival, para saber sobre o Rio de Janeiro, porque tudo indica que nos próximos dias ele desembarque na cidade carioca para realizar exames médicos e assinar o seu contrato. E aí tivemos mais informações sobre essa oferta tentadora, citada pela imprensa chilena, da proposta apresentada pelo Cruz Maltino. Informações que tivemos é o seguinte, que além dos 18 meses de contratos oferecidos ao Vasco da Gama, do Vasco da Gama ao Gary Medel, ou seja, ele ficará no Vasco até o final do ano que vem, também a empresa norte-americana 777 Partners, uma das responsáveis, é claro, pelas negociações, colocou no contrato a possibilidade de, após o término do vínculo contratual, o Gary Medel continuar no Vasco da Gama, mas não especificamente no Vasco, mas sim no conglomerado da empresa norte-americana 777 Partners, ou seja, o Gary Medel continuaria trabalhando no futebol, porém como um gestor, fora das quatro linhas. Isso teria encantado e muito o jogador, por saber que ele teria, né, já um emprego, já teria um trabalho garantido após a sua passagem pelo Cruz Maltino. Isso encantou o jogador e por isso que essa oferta foi tratada como algo tentador, pois ele já teria algo garantido após a sua aposentadoria. Exatamente por esse motivo a expectativa é que de fato o Gary Medel venha a ser o novo reforço do Vasco da Gama. Se encantou pelo projeto apresentado pelo Vasco, mas também por esse projeto após o término da sua carreira. E outros dois nomes que também têm não situações tão facilitadas, né? Tão adiantadas como o do Gary Medel, mas são nomes que encantam aí a diretoria vascaína, é o Fernando e também o Lanzini. Quero primeiramente começar falando sobre o Lanzini. Qual a informação que temos? O Vasco já colocou uma proposta na mesa. O Vasco colocou uma proposta há alguns dias atrás, inclusive. Porém, o Lanzini está em lua de mel, com a sua esposa, sua família, fora da Argentina, fora do Brasil, lá nos Estados Unidos. O Lanzini ainda não respondeu à proposta, mas o Vasco quer muito o jogador. E o Vasco sabe que ligas da Turquia, da Arábia, alguns clubes da Europa, estão interessados no futebol do Lanzini. É um jogador jovem, gente. O Lanzini tem apenas 30 anos de idade. Foi o camisa 10 do West Ham durante as últimas 8 temporadas. Um jogador que tem ainda caldo coisa para entregar, melhor dizendo, né, para não me complicar. Tem coisa para entregar ao futebol europeu
ainda nessas próximas temporadas. Então é um nome muito visado. E o Vasco, sabendo disso, já quer se adiantar. E qual foi a informação que tivemos? Que pelo grande desejo, o Lanzini, o Lianco e o Fernando são aqueles nomes imprescindíveis que a gente falou com vocês na Corda Vascão. Nomes que a 777, o Vasco, querem contar. Nomes que o Vasco vai lutar até o final. E exatamente por esse desejo, representantes da empresa norte-americana e do Vasco da Gama marcaram uma reunião com o empresário do Manuel Lanzini para esse próximo sábado. Ou seja, depois de amanhã estará acontecendo uma reunião entre empresários do Manuel Lanzini e o Vasco da Gama para falar sobre proposta, falar sobre a situação financeira, falar sobre valores, falar sobre contrato. Tudo isso estará sendo colocado em pauta. Algo que anima e muito. Um jogador grande, um jogador que muda o nível de qualquer elenco e será esse camisa 10 que o Vasco tanto sonha para o seu elenco. Lucas, quer dizer que estará acontecendo essa reunião e o Lanzini vai fechar? Não, mas mostra ainda mais o grande interesse e o desejo que o Vasco tem por esse atleta. E algo que pesa a favor do Vasco é que o Vasco é o único clube nesse momento que está demonstrando tanto interesse assim pelo jogador. Tem clubes, como por exemplo o River Plate, como por exemplo o Fenerbahçe da Turquia, que demonstraram interesse, mas até o momento não apresentaram nada. O único clube que apresentou algo pelo Lanzini foi o Vasco, e isso pode sim pesar para a sua contratação. E outro nome é o Fernando, desses nomes imprescindíveis que o Vasco quer nessa próxima janela. Informação que tivemos nessas últimas horas, através aí do João Almirante, ele que também faz algumas apurações, ele fez uma apuração muito boa nessas últimas horas, é a seguinte, que o Vasco já tem a noção que dos valores que o Sevilha pede pelo volante Fernando. Lembra? Os 3 pontos colocados pelo Fernando nas negociações. O primeiro, um contrato de no mínimo 2 anos. O Vasco chegou a um consenso ontem nessa reunião que vai entregar um contrato de no mínimo 2 anos ao Fernando. Segundo ponto, um salário que tenha como base aquilo que ele recebia no Sevilha, algo em torno de R$1 milhão. O Vasco está analisando esse ponto. E o terceiro ponto, buscar um acordo com o Sevilha antes de acertar com o jogador. E esse terceiro ponto que o Vasco nesse momento está buscando. O Vasco já conversou com o Sevilha, já tem noção dos valores que o clube espanhol deseja pelo volante Fernando, e agora o Vasco negocia a forma de pagamento desse valor. 50% à vista e 50% por metas, caso o Fernando venha bater metas. Essas metas são jogos como titular. O Vasco quer o atleta quer o Vasco e o negócio está caminhando positivamente. Então a expectativa sim é que um desfecho aconteça. Venho conversando com pessoas muito próximas ao Fernando. Fernando é um torcedor e muito mesmo torcedor do Vasco da Gama. Tem um desejo grande, se encantou pelo projeto do Vasco. E tudo indica que realmente venha fechar. Se o Fernando estivesse livre no mercado, eu falo aqui a vocês, o Fernando já estaria hoje no Vasco. Porém, a situação é mais complexa porque tem o Sevilha no meio do caminho. Então o Vasco tenta negociar ao clube espanhol. E como a gente acabou de trazer a vocês, o Vasco já tem noção dos valores, já colocou a proposta, 50% do valor pedido pelo Sevilha à vista e os outros 50% por metas batidas. No caso, jogos que o Fernando irá disputar na temporada. Então anima, né, torcedor? Anima, inclusive, e muito. Gostou das informações sobre o mercado? A gente tem que deixar atualizado sempre vocês e, é claro, deixa aí no seu comentário, nos seus comentários, se você curtiu essas novidades, né, se tratando do mercado da bola. E, gente, agora entrar no outro lado da moeda, né? Falamos sobre o mercado e vamos falar agora sobre Vasco da Gama e Goiás. Porque hoje, meus amigos, em São Januário, o Vasco enfrenta o Goiás num território muito hostil. Na madrugada, inclusive, desta quinta-feira, como está aparecendo aí nas imagens a vocês, o clima já começou a ser hostil lá na Avenida Brasil e na Rua de São Januário. Alguns torcedores penduraram bonecos aí do CEO do Vasco da Gama, Luiz Melo, e algumas faixas também com críticas à empresa norte-americana 777 Partners. O clima não é bom. Hoje o Vasco enfrentará o Goiás e precisa da vitória, nem sequer para sair do G4, mas encostar nos times que estão fora da zona do rebaixamento. O Vasco hoje é o 19º colocado, acima do Vasco tem o América Mineiro na 18ª colocação, o Goiás na 17ª e o Cuiabá na 16ª, que é o primeiro time fora da zona. O Cuiabá tem 12 pontos, o Vasco apenas 6. Então uma vitória iria fazer com que o Vasco ultrapassasse Goiás e América Mineiro, que estão com 8 pontos, mas não ultrapassasse o Cuiabá. Muito pelo contrário, ficasse ainda a 3 pontos de distância desse time. Então a situação é muito difícil, é muito complicada e hoje o Vasco necessita
da vitória. Vasco, que vem de 5 derrotas consecutivas, enfrentará um Goiás que vem de 4 jogos sem vencer. Então um clima muito semelhante para as duas equipes, porém sabemos muito bem que o Vasco jogando dentro de casa, a pressão está completamente para o lado do Cruz Maltino. O Vasco contará com alguns desfalques, como a gente já trouxe aqui a vocês nos últimos vídeos, né? Puma Rodrigues, que jogou nessa última terça-feira, anteontem, contra a seleção de Cuba em um amistoso, acabará ficando muito provavelmente nem sequer presente no banco de reservas, um atleta que, é claro, devido ao desgaste, chegou apenas ontem no Rio de Janeiro, então a expectativa é que ele nem sequer relacionado venha a ser para esse jogo, e o Figueiredo entre na lateral direita. Além disso, também o Vasco conta com os desfalques do Manuel Capasso, lesionado, com os desfalques também do Cauã Barros, que operou nesses últimos dias, e também com os desfalques do Robson Bambu e do Jair, que levaram o terceiro cartão amarelo contra a equipe do Internacional no domingo retrasado. Com isso, a expectativa é que o Vasco vá a campo com no gol Léo Jardim, na zaga Lincoln ou Miranda, ainda há uma dúvida com relação a quem será o titular do sistema defensivo. Pelo lado esquerdo, Léo, pela lateral esquerda, Piton, na lateral direita, Figueiredo, e no meio campo, 4 volantes, Zé Gabriel, Matheus Carvalho, Marlon Gomes e Andrei, mesmo diante de algumas dores que o atleta vinha sentindo, né, no joelho nestas últimas semanas, chegou a ser desfalque contra o Internacional. A expectativa e a confiança é que de fato ele venha a ser o titular desse jogo de hoje contra a equipe do Goiás. Além do Andrei, também tem uma dupla de ataque sendo formada por Alex Teixeira, Pedro Raul ou Ryan. Ainda há essa dúvida se o Ryan irá começar como titular ou o Pedro Raul. Então, dessa maneira que o Vasco vai a campo hoje, o Barbieri teve 10 dias livres para treinar. O Vasco entregou esses 10 dias livres ao técnico do Vasco da Gama, ao técnico Cruz Maltino, e não há dúvida, se o Barbieri não vencer essa partida de hoje contra o Goiás, empatar, perder ou jogar muito mal, o Barbieri irá cair. É direto de São Januário para a rua, para a sua demissão. É um clima tenso, é um clima hostil, é um clima pesado, é clima de Vasco da Gama e Goiás. A gente vai ficar por aqui, torcedor. Você tá confiante na vitória? Eu vou ao jogo. Confiante não tô, vou ser sincero. Não tô confiante na vitória, não sei o que virá hoje pela frente, mas como um bom e velho torcedor vascaíno, eu não posso falar que o Vasco vai perder. Para mim é 1-0 Vasco, mas não tô confiante, muito pelo contrário, esse elenco do Vasco não traz confiança alguma, mas é torcer para que dê tudo certo. E você, torcedor, tá confiante? Coloca aí nos comentários. Um lado da moeda tão bom, né, se tratando de mercado, o outro, infelizmente, tão ruim quando se trata de futebol. Se inscreva no nosso canal, vamos que vamos. Conto aí com a sua ajuda. Como sempre falo aqui, ó, saudações vascaínas.